Bom, gente, hoje eu tenho uma missão aqui. Primeiro de tudo, é trazer aqui para vocês o que eu vivi nessa última semana e as razões que me fizeram encapsular tudo isso e compartilhar aqui. Segundo, eu sinto e senti muito no meu coração um desejo forte de Deus de me usar através disso. Por isso que eu fiz muita questão desde quando eu voltei, estou aí conversando com vocês e quis, com muito propósito, realizar esse encontro aqui hoje. E eu espero que de alguma forma, assim que a gente finalizar, vocês saiam daqui um pouquinho diferente da forma com que vocês entraram aqui. Eu sei que eu não vou conseguir mostrar nem uma pontinha do iceberg, tá? De toda a experiência que eu tive acesso aí nessa última semana, mas se eu puder inspirar, envolver vocês e despertar ao menos a vontade de mergulhar e se aprofundar um pouco mais em cada coisa que eu trouxer aqui, já vai ter feito muita diferença para mim. E antes da gente dar continuidade, é o que eu peço agora a Deus, que use, né, que me use as minhas palavras, coloque as coisas certas na minha boca, que eu possa compartilhar com muita verdade, com muita coragem, com muita humildade tudo isso aqui com vocês. Nós estamos aí fechando, né, o mês de abril e ainda tem muito 2025 para acontecer. E eu até separei algumas coisas aqui antes de compartilhar com vocês o material, porque eu não quero esquecer de nada e a missão também que eu tenho é fazer tudo isso aqui em 1 hora, tá? Então, tudo começou, gente, o início de tudo isso, a minha busca, né, de querer me aprofundar um pouco mais, tudo começou num medo, numa insegurança e numa trava. Sim, assim como vocês, eu também paraliso, eu também tenho os meus momentos de reflexão, de busca, de querer ser melhor. E eu comecei a avaliar e olhar para cada uma de vocês, o negócio de vocês, e eu comecei a me questionar e falar assim, gente, Deus, como que pode consultoras, mulheres maravilhosas, habilidosas, capazes, com motivos tão genuínos, tão ardentes, quererem crescer, quererem resultados maiores e ainda assim se esbarrarem em algum obstáculo, algum desafio que impede elas de avançar. Assim como eu também, né? A nossa jornada, a única certeza que a gente tem é que a gente se depara sempre com alguma coisa que vai te fazer sentir pequena, te sentir incapaz. E aí, como agir diante disso, né? Tem uma metodologia, tem um porquê, tem uma razão, tem algo mais profundo de como eu posso também ajudar cada uma de vocês, como eu posso aplicar isso na minha vida diante dessas circunstâncias, porque a única certeza que nós temos é que isso acontece, que isso é normal e que isso faz parte da jornada, mas quando acontece com a gente, é tão difícil, né? Vem a dor, vem o medo, vem o choro, vem a angústia, mas tudo passa. Só que no momento que acontece, a gente não pensa nisso, a gente não lembra disso. E aí, eu lembrei, Mary Kay Ash, né, a nossa mentora, amor principal aqui, que nos reuniu aqui, inclusive, fala muito sobre isso. Todas as vezes que você se sentir assim, volte para o básico. E eu não aplico isso só em Mary Kay, só no meu negócio, mas eu aplico isso na minha vida. Todos os momentos que eu me sinto assim, talvez vulnerável e frágil, eu volto para o básico. O que é o básico? É a nossa identidade, é a nossa essência. E aí, eu voltei lá quando eu decidi romper com um dos momentos mais transformadores e difíceis. Atenção ao que eu falei aqui. O momento mais transformador e difícil. Transformador e difícil da minha vida. Que foi romper com o estilo de vida, romper em trocando em miúdos aqui, tá? Do CLT para o empreendedorismo. O momento que eu tomei a decisão de ir lá e pedir o desligamento, sabe? De ir com a cara e na coragem e enfrentar as pessoas que me acharam que eu estava doida. E eu fui lá atrás, porque se passaram quase 7 anos, não, já se passaram 7 anos,
E aí, eu ficava assim, gente, às vezes eu fico incrédula de pensar como a Vanessa de 7 anos atrás teve a coragem de tomar a decisão que eu tomei. Porque não é fácil, eu sei que não é fácil. E aí eu fui lá atrás e voltei para o básico para entender como que eu lidei com aquele sentimento. E eu comecei a observar que nos momentos mais determinantes da minha vida, de avanço, de ir para um próximo nível, de mudar alguma coisa aqui dentro e aqui dentro, eu busquei algo mais, sabe? Eu busquei furar minha bolha. E a gente não consegue fazer isso sozinha. Por isso que eu insisti muito que cada uma de vocês estivessem aqui. Porque é a forma como eu vou introduzir essa jornada com vocês. Eu decidi compartilhar o que eu vivi lá no Método CIS, em São Paulo, com Paulo Vieira. Não sei, todo mundo aqui conhece, sabe do que eu tô falando? Quem não sabe, não faz a mínima ideia do que é Método CIS e o que é Paulo Vieira, tá? Não deixa de compartilhar comigo, porque eu quero muito que vocês também tenham essa clareza de onde buscar ajuda quando vocês precisarem. E eu não tô falando de Mary Kay, não tô falando do negócio, eu tô falando da vida de vocês 360, porque eu sei que se vocês tomaram a decisão de empreender é porque vocês esperam mais da vida. É porque vocês querem mais de vocês mesmas. Sabe? Então, assim, eu não tô fazendo isso aqui à toa. E cada uma de vocês que tá aqui também não tá à toa, até porque é resposta de oração, porque eu pedi a Deus que levasse a minha mensagem dentro do que eu posso ser canal de transformação, dentro do que cada uma aqui busca. Então, se você tá aqui, pode ter certeza que alguma coisa eu posso fazer por você, porque foi resposta de oração. Então, assim, quando eu voltei para o básico, eu entendi. Porque lá atrás, no momento de medo e insegurança, e eu olhei para o ambiente que eu estava, para as pessoas que estavam próximas de mim, e eu entendi que elas não iam poder me ajudar. Que eu estava rompendo com um lugar que eu estava, que as pessoas que eu convivia, elas não compartilhavam daquela mesma frequência comigo. E eu ia precisar buscar fora. E aí eu fiz uma primeira imersão, vamos dizer assim, como essa que eu fiz agora, foi a primeira, tinha acabado de pedir desligamento, ainda estava no processo de transição, porque eu fiz em novembro eu pedi desligamento, novembro eu fiz essa imersão, que inclusive é do Wendel Carvalho, o Protagon, não sei se algumas de vocês aqui conhecem, e eu fui lá e fiz, e lá eu tive não, vamos voltar um pouquinho. Eu tive um primeiro contato com esse tipo de expansão de mentalidade, de conhecimento de ambiente, quando eu tomei a decisão de começar na Mary Kay. E aí eu participei de um evento menor com o Yuri Barbosa, que ele era uma pessoa que, inclusive, tinha acabado de se formar pela Febracis, que é a empresa do Paulo Vieira, e fez um evento em Contagem exclusivo para algumas consultoras e diretoras Mary Kay. O evento chamava Transformação. Eu lembro direitinho, tinha até na capa da apostila dele uma pessoa assim, tipo, estourando a camisa, igual o Super-Homem. E aí eu participei, e naquele evento eu nem fazia ideia do que era o termo inteligência emocional. Foi ali que eu conheci sobre inteligência emocional. E foi ali que eu entendi que eu precisava blindar as minhas emoções se eu quisesse desenvolver no empreendedorismo, se eu quisesse ter um negócio. Eu ia ter que trabalhar isso mais em mim, porque eu era totalmente, assim, fraca emocionalmente. Tudo me desestabilizava, né? Ai, se uma pessoa falava algo para mim que eu sabia que eu não era, eu acreditava na pessoa e me sentia muito mal. E isso impactava os meus resultados, as minhas ações. Eu tinha uma crise de identidade muito forte em relação aos outros, né? E isso me enfraquecia muito emocionalmente. Então, ali foi o meu primeiro contato. Depois de 1 ano e meio, aliás, depois de 1 ano, eu tive essa segunda experiência, que foi bem no momento que eu estava entrando no processo de qualificação para ser uma diretora, era uma consultora, trabalhava ainda de CLT e tinha pedido desligamento. E aí eu senti muito medo, muita insegurança de novo e fui lá e procurei ajuda para furar minha bolha. Gente, quando eu falo medo e insegurança, quem aqui já sentiu um medo que dói? Um medo de tipo de você encolher e falar, meu Deus do céu, que loucura, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Quem aqui já sentiu um medo que chegou a doer fisicamente, que você quer até, assim, comprimir, assim, virar uma bolinha? Pois é, foi o medo que eu senti.
Eu lembro que eu esperava, muitas de vocês sabem disso aqui, né? Que eu já compartilhei, mas eu esperava meus pais, eu morava com os meus pais, eu esperava eles saírem de casa pra, assim, desabar. Que eu não queria desabar na frente deles, porque eu tinha tomado uma decisão forte profissionalmente de carreira e eu precisava bancar aquela decisão. Então eu não queria que eles sofressem junto comigo, eu não queria que eles sentissem medo junto comigo. E se eu demonstrasse medo, se eu demonstrasse o pânico que eu estava sentindo de, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Né? Eles também iriam viver isso junto comigo. E as pessoas que nos amam, elas querem nos proteger. Então, talvez eles iriam fazer com que eu não continuasse aquela jornada. Talvez eles iam falar, ai filha, você tem certeza? E era tudo que eu não precisava. Ser questionada, né? Eu precisava que acreditassem em mim. E para que pessoas acreditem na gente, a gente precisa o quê? Acreditar primeiro. A gente precisa acreditar também. E aí eu fiz o Protagon do Wendel Carvalho e tudo mais, e desde então venho me aprofundando sempre ali nos meus próprios estudos, nos eventos da Mary Kay, que nos dão muita bagagem, né? E toda a questão online que hoje nós temos de muito fácil acesso, né? Todo o conhecimento, toda a bagagem. Só que chegou um momento que eu percebi que não estava o suficiente. E realmente não é suficiente. E eu falo para vocês, eu ouvi do Paulo Vieira falando sobre isso. Se vocês fundamentam o estudo de vocês em vídeos, no Instagram, né, em coisas assim, é necessário, mas não é o suficiente para te transformar. Vai levar muito mais tempo, sabe? A gente precisa ter impactos emocionais, precisa mergulhar, precisa ser intenso, porque foi essa intensidade que te tornou o que você é. Enfim, gente, eu tenho muita coisa para compartilhar aqui com vocês, mas nessa noite eu quero mostrar uma brechinha e vou tentar, tá, acelerar aqui e resumir um pouco. E foi aí que eu tomei a decisão, então, já queria ter feito desde março, eu e o meu marido, não só por conta do profissional, tá? E por isso que eu fiz muita questão de muitas de vocês estarem aqui, porque eu não vou falar de Mary Kay, eu não vou falar de negócio, eu vou falar do que move e rege todas as outras coisas. Quando eu me questionei, poxa Deus, o que faz com que mulheres maravilhosas, que são extremamente capazes, que têm motivos genuínos, que sabem o que precisam fazer, porque Mary Kay é muito simples, o que faz com que elas paralisem, o que faz com que elas travem? E nesse momento, eu tive essa clareza da Vanessa lá atrás e fui nessa base e repetir, né, o mesmo caminho, vamos dizer assim. Procurei, né, me aprofundar na questão emocional. Que são aquelas razões que muitas de vocês se esbarram, muitas de vocês sabem o que precisa ser feito, querem mudança, querem fazer, mas não conseguem. Não conseguem aplicar, não conseguem sair do lugar. E existem motivos e razões para que isso aconteça, mas que nem vocês sabem por que acontece. Então eu falava assim, Deus, como eu vou ajudar elas, sendo que nem elas sabem, e nem eu, muito menos eu. Só que tem uma forma da gente descobrir isso. Tem uma forma da gente se conhecer mais, da gente mergulhar nisso, trabalhar forte, né, a nosso favor e fazer com que sejamos pessoas capazes, né, de avançar dentro das nossas limitações e das nossas travas e bloqueios. E aí eu fui lá no principal, que é o método CIS do Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um dos treinadores de pessoas, né, dos coaches mais renomados em termos de inteligência emocional. Gente, 89% das pessoas fracassam em suas vidas, pessoais e profissionais, por falta de inteligência emocional e não por inteligência cognitiva. O que é inteligência cognitiva? É aquilo que você aprende, é a sua formação, é o seu conhecimento teórico, é o que você lê, é o que você se forma. Isso é inteligência cognitiva. Então, basta ser o mais inteligente, basta ser o mais expert na sua área para ter resultado? Não. A inteligência emocional é o que vai mandar e vocês vão entender aqui um pouco do porquê que eu vou trazer, né? Como eu falei, né? Vou pincelar, porque eu não consigo, né? Resumir, gente, foram 4 dias. Eu chegava 10 horas da manhã e no primeiro dia eu saí 2 horas da manhã, no segundo dia eu saí 3 horas da manhã,
No terceiro dia, 4 horas da manhã. E no quarto dia, eu virei. Eu e o meu marido saímos de lá 8 horas da manhã. De 10 da manhã de um dia até as 8 do outro. Então, assim, a gente vai num nível máximo de esgotamento, de, sabe, controle emocional, mental. Mas tudo isso tem um motivo, tá? Então, quando eu pedi para você seriedade, confiança, não é à toa. Eu investi muito forte nisso. E não é só na minha vida, não é só para minha vida, porque eu entendo a responsabilidade do que eu tenho e do que eu faço aqui. Então, assim, só o método CI são mais de R$ 2.000. E além disso, eu fechei lá 2 formações, uma que eu vou fazer agora, que é o ML5, que é a formação de liderança, onde eu vou conseguir com metodologia, sabe, o que vocês pagariam fora para direcionar vocês, para levar vocês do ponto A para o ponto B, investigar e fazer um trabalho individual e potente. Eu vou ter formação para isso, para fazer com vocês. E além do ML5, que é formação de líderes, né, é um trabalho de liderança, eu também vou fazer o coach integral sistêmico. Então, além, né, de relações públicas por formação, além de diretora de vendas da Mary Kay por decisão e escolha, eu também serei coach. Então, assim, formada por uma das maiores empresas, né, conceituadas no segmento, que é a Febracis. Então, e só essas 2 formações custaram R$ 9.900. Então, quando eu falei para vocês que eu não tô brincando, não é por isso, sabe? Eu não tô aqui querendo desperdiçar nem meu tempo, nem meu dinheiro. E eu quero trazer, não é só de resultados para a vida de vocês, não, mas é entender que o que eu tô fazendo por mim tá refletindo no que eu decidi fazer da minha vida, que é poder colocar mulheres para frente e poder fazer o que eu fiz com a Vanessa lá de trás, que não encontrava e não sabia que existia um outro caminho. E quando eu falo que eu não sabia, gente, eu não sabia mesmo. Eu tinha uma visão tão fechada. Talvez vocês me olhem assim e não consigam visualizar essa Vanessa. Mas a única possibilidade que eu tinha de crescimento era como meu pai, que trabalhou 40 anos na mesma empresa. E a minha mãe, o papel dela como mãe, como esposa, que abdicou da vida profissional para se voltar para a família. Essa era a visão que eu tinha. Eu não tinha visão e referência nenhuma empreendedora. Na minha família, nem do meu pai, nem da minha mãe, tem isso. Então eu precisei buscar fora, precisei ir atrás disso. Por isso que hoje eu estou nesse lugar, por isso que eu, na hora, num momento de, poxa, eu preciso de mais, eu entendi aonde eu precisava buscar. E foi o que o método CIS, logo de cara, quando eu cheguei no evento, estava escrito lá na fachada: lugares, pessoas e conhecimento. Esse é o ecossistema necessário para você mudar. O lugar certo, com as pessoas certas e o conhecimento certo. Se você estiver no mesmo lugar, com as mesmas pessoas e com o mesmo conhecimento, eu sinto lhe dizer, mas você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Vocês vão continuar no mesmo lugar. E lá de cara, sem eu precisar entrar no evento, já estava assim. E é lógico que lá eu tive uma aula só disso, que foi inclusive no momento que eu compartilhei o link com vocês lá no grupo, que eles estavam liberando uma partezinha, né, do evento ao vivo no YouTube. E o Paulo Vieira estava falando exatamente disso, que é o ecossistema que nós estamos. Bom, mas sem mais delongas, né, fiz aqui essa introdução, deixa eu ver se eu falei a introdução toda que eu queria falar para vocês, né? E porque o emocional trava tanto em pontos tão decisivos, né? Na minha vida, foi marcado por questões emocionais e eu precisei buscar tudo isso para romper e para avançar, e é o que eu quero trazer com você e iniciar essa jornada. Eu peguei, olha só, a minha apostila, gente, toda rabiscada aqui do método CIS. Encapsulei alguns conhecimentos para começar essa jornada aqui com vocês. Aqui, ó. Aqui tá até o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Para vocês verem que eu não tô, sabe, tirando isso do além. E também tô aqui com o livro da Camila Vieira, Plenitude, que é o que vai fundamentar a nossa jornada guiada de 40 dias. Essa jornada não vai ser uma jornada de negócio. É uma jornada de identidade, de espiritual, de emocional. Voltando nos pilares do nosso negócio, tá? Porque assim, não tem como falar de tudo isso
sem falar realmente do negócio, que é o que ele me trouxe aqui, é o que trouxe vocês aqui. Qual que é o primeiro pilar? O que move tudo? É Deus. Segundo, família. E terceiro, carreira. E diante desses meus questionamentos, da minha conversa assim forte com Deus, ele me mostrou isso. E aí eu entendi onde eu precisava buscar. E o que eu poderia fazer por cada uma de vocês. Então aqui, essa jornada dos 40 dias, e eu vou explicar como ela vai funcionar, vou falar no final, ela vai ser 40 dias de conexão com Deus, com hábitos melhores, com uma rotina que vai te sentir, que vai fazer você se sentir mais viva. E olha só como que tudo tem um propósito, tudo está na nossa identidade, como o nosso emocional ele afeta tudo isso. E como o propósito rege a nossa vida. Quando eu comprei esse livro, eu comprei em dezembro do ano passado. Eu não conhecia a Camila Vieira. E eu comecei a fazer essa jornada lá no meu aniversário. São 40 dias. E aí, no momento que eu estive lá nesse método CIS, nessa semana inteira lá de aprofundamento, eu tive essa revelação, onde Deus falou muito forte no meu coração, para tudo que eu viver para mim, e olha que eu fui buscar, como eu estava falando, não foi só na minha vida profissional. Eu vou abrir aqui com vocês, eu e o Ítalo, nós queremos, né, avançar aí nos planos do nosso casamento. Então, logo aí no final do ano, se Deus quiser, Ele vai nos abençoar. A gente quer engravidar. E assim, nada disso pode acontecer se a gente não tiver também uma base fortalecida para isso. E eu comecei a identificar o quanto que eu e o Ítalo também podemos e tínhamos que buscar ser melhor, sabe? Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, espiritual, em todas as áreas. E se a gente tem acesso a isso, e se a gente sabe que existe um caminho, por que não buscar por ele? E aí eu conversei com ele, falei, a gente precisa ir. E a gente fez 3 anos de casamento agora, né? Fizemos uma viagem para comemorar os 3 anos de casamento e já emendamos com esse momento. Era para eu ter feito em março, como eu falei para vocês. Teve o método CIS em Belo Horizonte, eu não fiz, né? Olha só, as autossabotagens. Mas aí, quando teve agora em São Paulo, eu falei com ele, vamos. E chegou lá, é algo muito voltado para ser melhor, como pessoa. E, consequentemente, vai se destrinchando e se abrindo todas as áreas da nossa vida. Financeira, profissional, social, tudo. Só para vocês terem uma ideia, até no servir mexe com a gente. E eu e o Ítalo, sábado agora, vamos fazer, inclusive, né, a nossa primeira ação solidária desse ano, juntos. A gente nunca fez uma ação solidária de ir, de ajudar o próximo, ajudar realmente quem a gente nunca teve contato. Eu até me emociono. Mas é isso. E se vocês sentirem um pouco da verdade, da força, da coragem que eu tô tendo aqui para trazer tudo isso para vocês, eu tenho certeza que vocês vão abrir o coração. E é o que eu peço, abram o coração, abra a mente, vivam isso junto comigo. E eu tenho certeza que daqui uns meses, e eu vou falar para vocês, as minhas expectativas são muito altas, e daqui uns meses vocês vão ver o quanto vai ter valido a pena e o quanto que vocês estavam diante de algo transformador de fato na vida de vocês e como que foi recompensador ter participado, tá? Então, esse encontro aqui é para explicar tudo isso, envolver vocês, até porque tudo que eu tô falando aqui, ao decorrer dos nossos dias, vai fazer sentido, porque a Camila, ela fala tudo muito alinhado do que o Paulo fala também. A Camila, escritora do livro, é a esposa do Paulo Vieira. A Camila Vieira também foi mentora do método CIS, tá? Ela, não é somente o Paulo que ministra, né, todos os temas lá, não. Ela também fala. E vocês verão que muita coisa aqui, ó, vai se conectar. E aí eu vou explicar sobre essa jornada. Então, a jornada não tem nada a ver com Mary Kay, não tem nada a ver com o negócio. É para que vocês se fortaleçam na vida de vocês e avancem, que consequentemente, é o que eu falei, olha os pilares, Deus, família e a carreira. A gente está trabalhando o primeiro pilar e o segundo junto.
e, consequentemente, eu tenho certeza que a carreira vai fazer sentido. E se o negócio Mary Kay tá no seu coração, você vai fazer ele acontecer e ele vai ser instrumento de realização, de mudança na sua vida, no sentido material, tá? Mas primeiro a gente está trabalhando outras coisas aqui. Beleza? Vamos avançar aqui então. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Qualquer coisa, aumentem aí para vocês visualizarem melhor. Tá? Ótimo. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Ah, tá. Ótimo. Bom, então vamos começar essa jornada juntas? Conteúdo, então, encapsulado do método CIS e a jornada de 40 dias, tá? O que você sabe te trouxe até aqui e é justamente o que você não sabe que te levará adiante. Desde quando eu comecei em Mary Kay, gente, eu ouvia essa frase. E eu não sabia de quem ela era. E olha, adivinha de quem ela é? Do Paulo Vieira. Então, o Paulo Vieira, ele traz muito isso, né? O que eu falei do ecossistema aqui. Se você continua no mesmo lugar, com as mesmas pessoas e com o mesmo conhecimento, você continuará tendo a mesma visão, as mesmas ações, a mesma forma de pensar e os mesmos resultados. Então, o que você sabe te trouxe até aqui. E é justamente o que você não sabe, o lugar que você não está, as pessoas que você ainda não tem contato, o conhecimento que você ainda não tem que vai te levar adiante. Então, vamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui reunidas, desse conhecimento que eu quero entregar, desse novo ambiente que eu quero construir, para seguir cada uma aqui adiante. E aí, eu trouxe aqui o primeiro exercício que foi apresentado para a gente, né, para mim e para o Ítalo lá, né, diante de um lugar que tinham mais de 5.000 pessoas presencialmente, fora todas as outras espalhadas pelo Brasil e no mundo que estavam acompanhando o método CIS ao vivo. Foram mais de 23.000 pessoas, olha só. E aí, o primeiro exercício que eles trouxeram para a gente é: por que você está aqui? E eu quero que vocês pensem fortemente sobre isso, com coragem, humildade, verdade. E eu pedi vocês que fizessem essa análise antes de vir para cá, que vocês tomassem a consciência e a clareza do que fez você começar, né? De estar nesse ambiente, de dar esse passo com a Mary Kay, e quais foram as travas e as limitações que você acredita que te impede de avançar hoje. Eu mandei um áudio para vocês falando sobre isso, né? E aí, após essa reflexão, eu quero que vocês escrevam, gente. Quando a gente escreve, a gente traz força e potência, a gente joga com o universo com mais potência mesmo os nossos pensamentos e a nossa convicção. Cite um grande objetivo a ser conquistado nesse ano ainda de 2025. O que você deseja muito nesse ano de 2025? O que 2025 não pode acabar sem antes isso acontecer na sua vida? E um problema a ser resolvido. Às vezes é o problema que está te travando em realizar isso. Tenha clareza. Escreva aí essas duas coisas ou anote também para escrever depois, compartilhe comigo. E aí, além desse exercício, como eu falei para vocês, uma das coisas que foi muito forte ali foi essa questão do ecossistema, né? Lugares, pessoas, conhecimento, né? O quanto que, e como eu falei aqui para vocês, o quanto que isso aqui é forte, tá? Eu já falei isso aqui de forma profunda, não vou explicar novamente. E tudo isso, lugares, pessoas e o conhecimento, ele formam um ecossistema. E uma coisa forte que o Paulo disse é que o ecossistema, ele sempre vence. Você sempre se tornará parecida ou igual ao lugar que você está e as pessoas com quem você mais convive. E aí eu deixo aqui um questionamento, né? Os lugares e pessoas com as quais você vem convivendo se parecem com os objetivos de vida e os valores que você tem? O maior desafio da vida sempre será resgatar seu ecossistema. E adivinhem o que eu estou fazendo aqui? Resgatando e fortalecendo o meu ecossistema.
O lugar que eu mais tenho convívio e acesso são vocês, gente. São vocês. E vocês podem ter e tirar muito proveito desse ambiente que vocês escolheram estar. Só que muitas de vocês estão tão assim, navegando, deixando as coisas acontecerem, que talvez vocês não estejam se atentando para isso. Para a pessoa que está ali do seu lado, que pode promover algo realmente grandioso na sua vida, porque Deus não uniu a gente aqui, né, sem uma razão, e sem uma razão forte, eu acredito. Não existe estímulo mais poderoso que lugares e pessoas. Quais são os lugares e as pessoas que se parecem com o futuro que você deseja? Será que é o lugar que você está hoje? De que lugares você precisa estar? De que lugares você precisa se afastar? De que pessoas você precisa se aproximar? De que pessoas você precisa de se distanciar? É no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo, que você recebe o estímulo necessário para trazer à tona a melhor versão de você. Capaz de agir, de realizar, o que sempre se mantém aí de alguma forma entre idas e vindas vivo dentro de você. E se tá aí por um motivo. Deus não permitiria que você visualizasse, que você sentisse, que você quisesse algo que não fosse da promessa dele para sua vida. Só que para que isso se torne próximo, palpável e real, a gente precisa ter o estímulo certo. E o estímulo certo ele é encontrado no lugar certo, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. Uma coisa que o Paulo também falou que me deixou assim muito impactada foi que ele disse o seguinte: suas expectativas definem seus resultados. Quais são as suas expectativas nesse momento sobre a sua vida? Sobre seu futuro? Quando você visualiza seu futuro, quais são as expectativas? O que é expectativa? É o que você espera, né? Sobre seu negócio, sobre seus resultados, sua conta bancária. Qual é a expectativa que você tem sobre sua conta bancária? Sobre seus filhos. Qual é a expectativa que você tem do que eles se tornarão daqui 5, 10, 15, 30 anos? Os adultos que eles se tornarão. Qual é a expectativa que você tem sobre seu marido, sua família, sobre você? A Camila Vieira, eu não coloquei aqui, mas ela diz uma frase que toda vez que me vem qualquer sentimento de raiva, de que eu quero reclamar, que eu quero falar algo, né, do meu marido, de alguém, eu lembro dessa frase. E nunca mais eu vou me esquecer, que ela fala assim: o tolo fala do que vê, o sábio fala da vida que quer viver. Não adianta você reafirmar sobre seu marido, por exemplo, coisas que você não concorda. Ai, meu marido não faz isso. Ai, meu marido não me apoia. Ai, meu marido aí. Não, o tolo fala do que vê. O sábio fala da vida que quer viver. Isso em todas as áreas da nossa vida. E isso traduz as expectativas que a gente tem sobre cada uma dessas áreas. Muito mais do que acesso ao conhecimento e ao ambiente que eu tive, foram as pessoas. Então, olha só, eu saí de onde eu estava para acessar um lugar novo, um conhecimento novo e pessoas novas. Mas mais do que o conhecimento que eu tive, a experiência que eu tive, o lugar que eu estava, foram as pessoas que eu me conectei. E, gente, eu me conectei com pessoas de nichos tão diferentes, mas pessoas que são tão gigantes, e eu não tô falando só de dinheiro, tá? Porque são muito potentes financeiramente. Pessoas assim que eu nem imaginava ter tão perto de mim, sabe? Eu tô falando muito potentes, muito prósperas. Pessoas que têm 26 empresas, que têm 50 mil funcionários, sabe? Estavam ali sentadas do meu lado. E aí eu pergunto para você, quem tem sentimento de inferioridade aqui? Quem se sente desconfortável, pequena, insegura por estar perto de pessoas importantes, bem-sucedidas, poderosas? Quem vê conquistas materiais e estilos de vida, resultados diferentes do que você tem hoje, automaticamente acha que é difícil chegar lá? Que quem chegou talvez é porque foi privilegiada, ou que teve ajuda, teve apoio e você não teve, que teve todas as condições favoráveis e até mesmo já nasceu herdeira ou em berço de ouro. E eu falo para vocês, o que eu vi lá foi surreal. Foram pessoas feridas, pessoas abusadas,
pessoas que passaram as piores realidades possíveis, mas que decidiram ser protagonistas, curar suas feridas, ressignificar crenças, viver novas experiências, romper. E isso está lá na nossa identidade, em Deus, principalmente. Está lá nas nossas crenças, está tudo no que a gente viveu na infância. E por isso precisa de estudo. É neurociência, gente, é muito louco, porque lá não era só a teoria. Foi explicado pra gente como que o nosso corpo funciona, como os nossos neurônios criam quem a gente é. Nós somos aquilo que nós acreditamos. E o que faz a gente acreditar em algumas coisas? Existe embasamento para isso. E se existe, se isso neurocientificamente pode ser explicado, também pode ser mudado. Também pode ser transformado radicalmente. E foi o que eu enxerguei nessas pessoas. Quem aqui não tem uma rotina, né, que vale de fato a pena e hábitos edificantes? Quem aqui não deseja ter horário para dormir certinho, horário para acordar, ter uma boa noite de sono, né, com uma conversa diária com Deus, ter aquele hábito, tomar um café da manhã na mesa com a sua família? Lá foi falado muito sobre isso, o quanto que mesa cura. Mesa, cura, tempo de qualidade com a família, sentar à mesa, fazer alguma refeição, pelo menos um dia da semana com a sua família na mesa. O quanto que isso cura famílias, cura seu emocional, e isso vai refletir nos seus resultados. É muito louco tudo isso. Ler um livro, quem aqui não deseja ter o hábito de ler mais, estudar matérias que gosta, fazer uma atividade física regular, se cuidar mais, fazer algo, praticar algo que gosta por hobby, né? Quem sente que o dia passa e você não viveu como gostaria? Que você não construiu nada, não fez a diferença nem na própria vida? Quem de lá, no mundo, na vida de outras pessoas, nem parou ainda para pensar em trilhar esse caminho e construir algo de valor, algo de legado? A Camila Vieira, ela falou sobre isso e eu quero replicar as palavras dela aqui. Ela falou desse jeito: eu tenho pura clareza e convicção que Deus nos fez com um propósito muito único e muito forte. Muito único e muito forte. Um ser tão extraordinário, divino e perfeito como ele não faria criaturas medíocres e diferentes dele mesmo. Para viver e fazer qualquer coisa nessa terra, viver uma vida de passagem. E eu pude conhecer, como eu falei aqui para vocês, né, pessoas de diversos nichos que não só transformaram quem são, suas performances, suas realidades, mas que criaram caminhos e geraram transformações para as outras vidas além das delas, mas que começou nelas. Tem que começar na gente. Pessoas que assumiram protagonismo e prosperaram, e eu não estou falando só de dinheiro, e nem porque elas foram privilegiadas, mas porque curaram traumas, ressignificaram experiências do passado, crenças, perdoaram seus pais, perdoaram suas mães, porque, gente, muita coisa do que vocês são hoje instalaram em vocês porque a criança de vocês foi ferida lá atrás. Talvez pelos pais de vocês, mas de forma inconsciente. Porque vítimas existem porque foram vítimas de outras vítimas. O que isso quer dizer? Os seus pais, eles não conseguem nos dar aquilo que eles não receberam. Então, eles foram vítimas de outras vítimas. Os pais deles, os nossos avós, foram vítimas. Os pais dos nossos avós, nossos bisavós, só deram aquilo que eles receberam. Então, assim, o perdão, né? E eu vou falar isso aqui também com vocês. O quanto que é a raiz, né? A falta de perdão é a razão de todos os problemas que cada uma de vocês vivem hoje. Mudaram suas comunicações, seus pensamentos, entenderam neurocientificamente e espiritualmente como tudo isso impacta quem somos e o que fazemos, como foi real e aconteceu para elas. E se é real para alguém, é real para mim, é real para você. Eu acredito plenamente nisso. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Isso aí é o Albert Einstein, né, que trouxe isso pra gente de fato. Não tem como desver o que eu vi lá, o que eu vivi lá. E por isso eu fiz questão de logo
tentar trazer um pouco disso aqui para vocês. Foi transformador. E eu não vou conseguir de verdade descrever e transmitir, né, tudo que eu gostaria, mas eu não podia deixar de tentar, né, e dar esse passo juntas aqui com vocês. Porque eu sei que muitas outras consultoras virão a partir de hoje. E eu desejo e vou buscar, né? A formação que eu vou fazer é trabalhar individualmente com cada uma delas, mas vocês estão tendo acesso aqui de como a Vanessa do passado, né, cheia de travas e limitações, que falha e que erra e que errou já com cada uma de vocês em termos de liderança, mas que reconheceu, teve humildade para buscar isso internamente e querer melhorar. Talvez as novas consultoras que chegarem vai me ver muito mais pronta, mais preparada e uma versão muito melhor de mim, mais potente, né, mais consciente de como ajudá-las. Mas vocês estão tendo a oportunidade de ver essa jornada acontecer. E eu não tô falando sobre mim, eu tô falando sobre vocês, porque se acontece essa jornada comigo, acontece e também pode acontecer com vocês se vocês decidirem fazer isso. Quando a gente vê algo muito próximo da gente acontecer, a gente enxerga as possibilidades, né? A gente enxerga com verdade aquilo que, poxa, é possível para mim também. Eu também posso. E é por isso que eu quero que vocês acompanhem, que a gente trilhe isso juntas. Minha iniciativa, então, né? Por isso eu tive essa iniciativa de estar aqui. Buscar fundo o propósito pelo qual fomos reunidas, tornar o nosso ecossistema um terreno mais fértil e próspero de crescimento e transformação para que a gente replique isso. Muitas mulheres precisam disso. Né? Quando eu olho a Vanessa lá atrás, meu Deus do céu, onde eu estaria se eu não tivesse tido acesso a tudo isso, meu Deus? Eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. E olha que eu sou realizada, eu sou muito feliz e grata, mas eu tô tão longe do que eu quero ainda. Minhas expectativas são altas. Lembra que eu falei aqui? Suas expectativas definem seus resultados. Minhas expectativas são altas. Para mim, para vocês, para o que a gente faz, para todos os meus planos, para as minhas áreas da minha vida. Sei que não são todas aqui que vão estar abertas, com o coração aberto, dispostas a fazer por vocês, por si, e depois levar isso adiante. Talvez algumas aqui acharão que eu fiquei doida, né? Uma mente jamais voltará ao seu formato original depois que ela se expande, como eu falei aqui. Então, fica aqui o meu convite. Não tem como desver o que vocês estão ouvindo, né, aqui de mim. Vocês vão decidir o que vocês vão fazer com isso. Né? Se vocês vão passar, não, a Vanessa enlouqueceu, nossa, que papo, não faz sentido para mim, e segue a sua vida do jeito que tá, ou algo vai mudar aí dentro. Algo vai iniciar aí dentro. E vai se tornar muito mais forte com a nossa jornada de 40 dias. Se vocês sentirem, como eu falei aqui no início, a verdade, a coragem, a força do que eu proponho aqui, não soltem a minha mão, gente. Eu também preciso de vocês. É isso que faz sentido, é isso que faz valer a pena. Eu só fui buscar por conta do incômodo que eu senti de querer ser melhor para vocês. De não querer ver mulheres passando por essa jornada e não tirando nenhum proveito dela. E eu não soltarei a mão de vocês, porque adversidades aparecerão. Eu falei, né, hoje, orem por caso vocês decidam também trilhar esse caminho junto, mas assim, quando a gente se levanta, o inimigo ele levanta com a gente. E eu sei que não vai ser todos os momentos que eu vou estar assim, fortalecida, cheia de entusiasmo, cheia de Deus dentro de mim, porque coisas acontecem para fazer a gente questionar, para fazer a gente se paralisar, e por isso que a gente precisa de um ambiente que esteja alinhado e na mesma frequência que nós. E como eu falei, as minhas expectativas são altas. Eu quero que a gente consiga construir algo valioso juntas. Eu prometo que alguns meses, como eu falei aqui, vocês se lembrarão dessas palavras, desse encontro, do dia de hoje, e não se arrependerão. E quem não participou, com certeza vai querer resgatar o link lá para falar, gente, o que a Vanessa falou naquela vez que eu podia ter tido a oportunidade de ouvir ela e não pude. E eu tenho certeza que vocês serão gratas por terem iniciado essa jornada a partir de agora. Uma coisa forte, né, que eu entendi lá, que fichas caíram, é que existe um padrão no sucesso, né, e em 3 pilares. E isso aqui
o Paulo colocou pra gente lá, de uma forma bem sintetizada. O sucesso, ele não acontece... Quando eu falo de sucesso, eu não tô falando profissional. Lembrem-se que o nosso encontro aqui é sobre vida, sobre jornada. Então, assim, o sucesso, ele não acontece por acaso. O sucesso, ele deixa rastros e ele está acessível a qualquer pessoa que queira alcançá-lo, tá? Você precisa viver a jornada de transformação completa e cumprir cada etapa do processo. Paulo Vieira falou. Isso aqui é estar disposta a entrar numa jornada e não sair dela. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu vou fazer o método CIS de novo em agosto. Eu e o Ítalo estaremos em São Paulo de novo em agosto. É uma jornada que eu entrei e que eu não vou sair mais. E assim, às vezes a gente precisa ver a mesma coisa, se deparar com o mesmo problema, se deparar com a Vanessa lá de trás e olha que lá, gente, com ferramentas, a gente volta lá atrás, sabe? Eu pedi perdão para mim mesma. Pedi perdão para pessoas que eu nem imaginava, que eu tinha algo que estava ali me esbarrando e me impedindo de, sabe, prosperar na minha vida por conta daquele remorso, daquele ressentimento, daquela mágoa. Vocês vão entender aqui, vai fazer sentido, tá? Me esperem. E aí, a raiz de tudo. O que eu fiz? Como eu não consigo falar de todos os temas aqui hoje com vocês, eu fui pegando alguns principais. E vou pincelar eles aqui para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo, né? Aqui do meu lado e do que pode acontecer com vocês. E vocês buscarem a partir de hoje investigar. Investigar, refletir, questionar, pensar. Poxa, porque às vezes eu vejo que é o que me fez buscar, né? É o que eu falei aqui. Existe um problema, você vive ele repetidas vezes, mas não é nem que você não sabe agir diferente, é porque você não sabe nem por que você age daquela forma. Você não sabe de onde vem. Não tem como a gente resolver alguma coisa que a gente não sabe de onde vem, que a gente não sabe como fazer para não acontecer novamente, sabe? Não cometer os mesmos erros e criar as mesmas crenças ou fortalecer crenças limitantes que já estão internalizadas em você. Enfim, vai fazer sentido. Então, o primeiro insight deles é o ecossistema. Espero que tenha ficado claro. Lugares, pessoas, conhecimento. O ecossistema sempre vence. Olha para o seu ecossistema e você verá a sua possibilidade ou não de mudança. Não adianta querer, não adianta ler um livro. Se você está num lugar, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo conhecimento que você tem, eu vou falar, vai continuar a mesma coisa. Eu afirmo, vai continuar a mesma coisa. Não adianta. Deus quer o melhor para você, mas Ele não tem como fazer nada se você não mover os seus pés, tá? Segundo ponto, inteligência emocional, o maior evento de inteligência emocional do mundo. Inteligência emocional, não vou mergulhar aqui, eu vou sintetizar, tá? Só para vocês entenderem alguns insights aí. A razão não manda nas nossas decisões. Muita gente fala assim, eu sou muito racional. Não, eu sou extremamente emocional. E eu preciso dizer para vocês, quem é racional não quer dizer que essa pessoa ela vai ter mais assertividade nas ações e nos resultados dela. Muito pelo contrário, porque a razão não manda nas nossas decisões. Por quê? Não basta querer. Pensa só, todo mundo aqui sabe que fazer atividade física é benéfico para a saúde. Isso é racional. Atividade física é bom para a saúde, comer bem é bom para a saúde, te dá longevidade, te faz viver mais, te faz ter mais qualidade de vida, enfim, inúmeros benefícios. Todo mundo sabe. Racionalmente, você já tem o conhecimento. Só que a razão diz para você o que você tem que fazer. Eu não posso procrastinar. Eu tenho que falar com as minhas clientes. Razão. A razão diz o que você precisa fazer. A emoção faz você agir. Tá vendo como inteligência emocional é a base de tudo? Emoção certa. E o que é inteligência emocional de uma forma bem assim, abrangente aqui? É você sentir, todo sentimento ele é genuíno, todo. Desde o da raiva, do ódio,
desde da insegurança, enfim, todo sentimento é genuíno. A questão é, você só consegue saber que você é inteligente emocionalmente se você sente aquele sentimento com a situação certa, ou seja, vamos supor, a fulana me acusou de alguma coisa. Nossa, fiquei triste. Situação certa. Sentimento. Sentimento certo? A emoção é certa? Tristeza? Sim. A situação é certa? Sim. E a intensidade? Ah, paralisei um mês por causa disso. Intensidade errada. Falta de inteligência emocional. Entendeu? Ai, fulano veio, sei lá, aconteceu alguma coisa e você sentiu raiva, muita raiva. Beleza, a situação fez você ter aquela emoção, a emoção ela condiz com a situação que aconteceu? Ok. A situação certa? Certa. Mas aí a pessoa foi lá de tanta raiva, foi lá e atirou no outro. Intensidade errada. Vamos supor, agora vou dar um outro exemplo aqui que foi falado lá. Eu chamei a atenção do meu filho. O meu filho foi e começou a, sei lá, teve uma emoção diferente, né? Eles deram outros exemplos lá. Mas enfim, eu não vou adentrar nisso aqui não, porque senão o nosso tempo não vai dar. Mas enfim, não somente... O que a gente chegou à conclusão? Que na maioria dos casos a intensidade ela é errada. Mas também acontece de você sentir uma emoção que não convém para aquele momento, sabe? Às vezes uma raiva que não precisava sentir, às vezes... vamos supor. Fulano falou que admira Beltrano. E aí você sentiu raiva. Isso é uma emoção errada diante daquele momento. Sabe? Então, uma emoção errada, a situação é certa diante daquela situação ali, a emoção errada, a intensidade errada. Então, tudo foi muito mais além o errado aí. Mas a gente vai trabalhar isso mais, mas só para vocês entenderem um pouco o contexto. Outro insight sobre crenças. Tudo que você acredita que é capaz de fazer. Crenças são tudo aquilo que você acredita que você é, e que você é capaz de fazer ou não. Isso são crenças. Elas determinam seus comportamentos, atitudes, resultados, qualidade de vida e aprendizado. E são adquiridas durante toda a nossa vida, principalmente desde lá da nossa infância. Por quê? Para uma crença se instalar, ela precisa de repetição ou por forte impacto emocional. Quando nós somos crianças, nós somos mais suscetíveis a impactos emocionais. E ali é quando a gente é mais ferido e, consequentemente, é onde se instalam muitas crenças. Crenças de merecimento, crenças de culpa, crenças de não sou boa o suficiente, coisas assim, gente, das mais básicas possíveis. Por exemplo, se a sua mãe, se você ouviu muito que a sua mãe falava com você que você não era... não mexe com isso aí que você não vai dar conta. Não faz isso, não mexe nisso. Começa a gerar em você um sentimento de incapacidade. E começa a se instalar uma crença. E a crença, ela se instala com uma experiência que te acontece. Essa experiência, ela passa, vira uma memória. Aquela memória é atribuída a um significado e um sentimento. E isso se instala o quê? Uma crença. Eu fiz aqui igual o Paulo, gente, porque ele fala exatamente. Vocês vão... Nossa, é desse jeito. Você vive uma experiência, essa experiência passa, fica a memória. Essa memória você atribui um significado. Vamos supor, aconteceu aquelas situações. A memória passou, a experiência passou, ficou a memória. Né, que a sua mãe falou, te apontou, que você não é boa, que você não dá conta, que você não consegue, que você não pode, que não sei o quê. Ficou ali a memória. Nessa memória ali na sua cabeça, que você vai ficar remoendo aquilo, você atribui um significado e diz que numa mesma memória você pode atribuir até 6 significados diferentes. Você atribui um significado de não sou boa o suficiente, não sou capaz, não posso. E um sentimento, né, de inferioridade, de tristeza. E aí, os dois juntos, o significado com o sentimento, se instala uma crença. Então, essas crenças são adquiridas, né, desde lá de quando você nasce,
E toda crença são profecias autorrealizáveis. E aí você entende por que você não faz o que precisa fazer. Porque você se sente incapaz. Porque tá lá nas suas crenças enraizadas em você. Ai, Vanessa, mas tem como mudar isso? Tem como mudar. E é isso que eu fui buscar. E é isso que eu decidi me aprofundar e vou fazer essa formação para poder ajudar muitas mulheres que eu sei que sofrem com isso. O que é uma profecia autorrealizável? Profecia é aquilo que você lança para o futuro. Uma profecia, eu lanço para o futuro. Autorrealizável, ela vai acontecer. Então, se você tem uma crença que você não dá conta, você não vai dar conta mesmo, não. Olha como que isso é sério. Quem tá comigo, gente? Deixa eu voltar aqui. 17 pessoas, que bom. Depois eu quero ver quem tá aqui. Vi que algumas já saíram, mas fiquem comigo aqui até o final. Vamos lá, tá acabando. Então, aí já trouxe aí, cada uma desses pontos aqui foram uma aula, tá? Foi uma mentoria de lá. Uma outra coisa que foi muito forte, e ó que eu não coloquei todos, coloquei alguns, que eu acredito que vai fazer diferença inicialmente aqui para vocês. Perdão. A falta de perdão é a raiz de todos os nossos problemas. A Camila falou sobre isso, que é sentimento encoberto, perigo por perto. As mudanças, elas só acontecem na nossa vida à medida que esses sentimentos tóxicos desaparecem. Quais são esses sentimentos? Os sentimentos com o próximo, que é mágoa, raiva, ódio, indiferença, e os sentimentos com a gente mesmo, que é principalmente a culpa. Todos os sentimentos que esses sentimentos aí de mágoa, raiva, ódio, indiferença que a gente tem pelo próximo, eles te colocam num lugar que muitas de vocês aqui já ouviram falar, que é o lugar da vitimização. Todos. E a vitimização sempre vai te levar para a autossabotagem. Então, pode ter certeza que todos os seus problemas, a raiz está na falta do perdão. Se você não perdoa o seu pai, a sua mãe, se você não perdoa aquela pessoa que te feriu, se você pensa nas mágoas que você tem dentro de você em relação às pessoas, se você não buscar perdoar isso, e como que a gente perdoa? O perdão é para quem dá o perdão, não para quem recebe. E o perdão é sobre você encontrar naquilo que te aconteceu uma oportunidade no sentido do quanto que aquilo foi benéfico para você de alguma forma. É uma forma de você conseguir perdoar, tá? E de você olhar a pessoa com um olhar de Deus, um olhar de que se aquela pessoa fez aquilo com você, é porque aquilo é dela. É o melhor e o pior que tem dentro dela, mas isso não cabe a você. Você não tem controle de mudar ela. Você tem o poder de controlar o que você sente sobre aquilo, mas não no que te acontece. Então, todo sentimento de mágoa, raiva, ódio, indiferença, são sentimentos que geralmente a gente alimenta em relação ao próximo quando a gente sente essas coisas, elas te colocam no lugar de vitimização e a vitimização sempre vai te levar para a autossabotagem. E quando é com a gente? Se você sente culpa de procrastinar, culpa de não ter feito o que precisava, culpa de não ter atingido aquele resultado que você gostaria, culpa de não ter o emprego que você gostaria, culpa de não ser a mãe que você gostaria, culpa. A culpa te coloca no lugar de não merecimento. E o não merecimento te leva para a autossabotagem. Culpados não são merecedores. Coloca isso na sua cabeça. Culpados não são merecedores. Então, se você sente culpa em alguma área da sua vida, pode olhar para aquela área que você não está avançando, que está ali a razão de todos os seus problemas. Você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Então, todos esses sentimentos e a falta do perdão vai te levar para a autossabotagem. E você vai ficar no lugar que você está. Foi falado também sobre autorresponsabilidade. Você é o seu problema. É a certeza absoluta que você é a única responsável pela vida que tem levado. Mesmo que ainda não entenda, você
tá colhendo e vai colher exatamente o que plantou. Ah, Vanessa, mas não, que não sei o que. Não tá satisfeita com o que você tá vivendo? A culpa é sua. A culpa é sua. A autorresponsabilidade muda tudo. A autorresponsabilidade foi o primeiro módulo do curso. E, inclusive, no final, ele ainda falou, gente, se você terminar o curso agora, já vai fazer diferença na vida de vocês? Vocês já conseguem transformar, né, a realidade de vocês? E foi unânime. Todo mundo falou que sim. Então, assim, você olhar para tudo que te acontece e entender que se aquilo está acontecendo, tem responsabilidade sua, sim. Tem até uns exemplos. Foi o primeiro módulo, então tá mais fácil aqui de resgatar. Olha só. Olha só. Só para vocês terem uma ideia. Uma situação. Foi a crise que quebrou a minha empresa na pandemia. Pessoas que colocam a culpa na pandemia. A situação, que é uma mentira. Qual que é a verdade? Fui relapso, despreparado, amador, irresponsável, acomodado, não me capacitei para superar a crise e contratei pessoas incompetentes. Aqui no caso está falando da empresa que quebrou na pandemia, tá? Ressignifica aí para a sua situação. Qual que foi a intenção dessa historinha que você contou que o problema foi a pandemia? A intenção que eu tive, e essa intenção ela não é consciente, tá? Muitas vezes você tá contando isso para que os seus familiares não te critiquem e tenham pena de você. Inconscientemente, você entende o seguinte: bom, se eu jogar a culpa na pandemia, ninguém vai me criticar. E as pessoas vão ter pena de mim, vai ser justificável. Essa é a intenção por trás daquilo. E qual que é a consequência? Você vai fazer tudo de novo. Você vai repetir os mesmos erros e vai fracassar outras e outras vezes. Ou seja, vai resolver? Não. Então, e se você assumir a autorresponsabilidade disso? Viu como que muda? Outra situação. Foi o carro que freou bruscamente, por isso eu bati atrás dele. Olha aí, isso já aconteceu comigo, gente. Eu já bati na traseira de uma pessoa e eu ainda falei, não, do nada a pessoa parou na minha frente. Isso aí é uma mentira. E qual que é a verdade? Fui eu que estava no celular, distraída, ou fui eu que fui lá mexer no som do carro e estava chovendo, e ainda estava chovendo, e aí, quando o trânsito parou, eu fui lá e bati. Minha responsabilidade. Estava chovendo, não estava atenta. Qual que foi a intenção de eu falar, né, que o outro carro que freou bruscamente, por isso que eu bati? A intenção por trás de falar uma coisa dessa é pensar que ninguém vai me culpar pelo que aconteceu. Caso haja prejuízo, caso haja qualquer coisa, eu ainda saio como vítima de um irresponsável que freou bruscamente. Vai lá, responsável. Mas qual que é a consequência disso? Vai continuar causando dor, acidentes e machucando pessoas por onde eu passar. Porque eu não aprendi com aquilo. Eu simplesmente transferi a culpa, a responsabilidade. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Então, autorresponsabilidade vai fazer com que você veja a sua vida com uma nova perspectiva e assuma as rédeas e o protagonismo e bate no peito. Eu vou fazer, eu posso mudar isso aqui, né? O que eu tenho que buscar, porque eu sou a única responsável pelo que está me acontecendo, pela vida que eu tenho, pelo resultado que eu tenho. Eu sou a única responsável, ninguém mais. Consciência. Tem uma frase que eles falaram lá, né? Libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então, a consciência, você ter entendimento sobre tudo isso aqui, é o que vai fazer a diferença. Porque se você não entende de nada disso, não tem como você remodelar, reprogramar o que está ruim na sua vida. O que está causando esse problema? Não adianta mentir. Você não é o que gostaria de ser. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que você faz. E você é os resultados que obtém. Gente, isso foi forte. Isso é forte, né?
Você não é o que diz que é, você não é o que os outros dizem que você é o que você faz e os resultados que obtém. Quanto mais sã é a sua consciência, quanto mais pezinho no chão, né, mais extraordinária é a sua vida. E tudo isso que eu tô trazendo aqui são alguns insights, mas tem metodologia para trabalhar cada uma delas, tá? E essa aqui é a última página com os insights. Visão positiva de futuro, né? Gente, isso aqui eu achei tão forte, porque eu sempre falei com vocês, né? A importância de ter visão, a importância de ter clareza, né? A importância de ter metas, objetivos definidos, mas eu não sabia que a falta disso envelhece. Sabia que quem não tem visão, quem não tem metas, quem não tem objetivos, quem vive uma vida sem um marco, sem um destino estabelecido, envelhece mais rápido. Isso aí neurocientificamente explica. Então, assim, ter uma visão positiva do futuro, você mentalizar, ter um cartaz de metas, visualizar aquilo que você deseja, fortalece o sistema imunológico. A falta de visão, metas e objetivos te faz perder o foco, faz você desperdiçar tempo, energia e recursos. E além disso, envelhece. Essa visão, as suas metas, os seus objetivos precisa ser detalhada do que você quer ser, do que você quer fazer e do que você quer ter. Tem que ter clareza, gente. Quando eu visualizava aqui o apartamento, eu visualizava no detalhe. E é incrível como realmente acontece. Preciso fazer isso poderosamente em outras áreas da minha vida. E de forma consistente, todos os dias. E ter uma visão positiva de futuro, ter metas, ter objetivos palpáveis, certos, faz a vida ser mais feliz. Você precisa disso para ser feliz. Eu não estou levantando aqui uma possibilidade, tá? Eu estou afirmando. Você só vai ser mais feliz se você tiver uma visão positiva de futuro, metas e objetivos claros. Lá falou também sobre comunicação, e ontem eu estava no grupo de oração com meu marido, a gente foi na missa e depois no grupo de oração, que é em seguida. E no altar tem uma imagem de Jesus Cristo e ele tá segurando, né, o livro da vida, né, e escrito nele, eu sou. E aí eu lembrei muito disso, porque, gente, um dos grandes diferenciais do método CIS é que a todo momento ele vai na Bíblia, não lá na hora, né? Mas ele traz passagens bíblicos, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se autorresponsabilidade tem alguma coisa aqui falando. Bíblica. Aqui, ó. Tem. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não, isso aqui tá falando de autorresponsabilidade. Falando que, o que eu falei, né? Que você tem a vida exatamente que você merece ter. Que nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos colhendo. Né? O plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, cada módulo ele vem sendo confirmado por um princípio judaico-cristão. Então, um dos grandes diferenciais é isso, porque eles explicam neurocientificamente e lá na Bíblia, nos princípios cristãos. Então, você entende que, cara, tipo assim, realmente, sabe, Deus, ele tem tudo muito perfeito. E a gente tem que buscar estudar para nos entender, para resgatar nossa identidade e as nossas potências, para sermos o mais próximos daquilo que ele fez, do que ele nos criou para ser aqui nessa terra. E aí, quando a gente fala de comunicação, fala que eu sou, esse termo eu sou, ele te liberta ou ele te mata. Porque assim como tu pensas, tu és. Então, se você fala, eu sou insegura, eu sou incapaz, eu sou, sei lá, vai falando aí, vai pensando nas coisas que você fala no dia a dia que você é. Eu não consigo, que é a mesma coisa de eu sou incapaz, né? Então, assim, a nossa comunicação, eu até coloquei esse símbolo de uma anteninha, porque isso, toda comunicação interna ou externa, acho que a externa ainda tem mais poder,
ela gera um pensamento, que gera um sentimento. O que você pensa, você sente. O que você sente, você faz ou não, ou deixa de fazer. E as ações vão refletir nos seus resultados. Eu sempre falo essa frase, mas eu não sabia tanta profundidade, não conhecia tanta profundidade dela como eu conheci nesse método CIS. Falou também sobre gratidão, e aí quem falou sobre gratidão foi a Júlia, a filha do Paulo e da Camila. Foi lindo. E ela falou que algo muito sério sobre gratidão. Muita gente acha que é grata, né? E não é. Sabe por quê? Gratidão sem transformação não é gratidão. Se você está agradecendo aqui, mas aquilo não está te transformando e muito menos gerando transformação na vida de outras pessoas, você não está sendo grato. E para você exercer a gratidão é necessário duas coisas: você reconhecer, ser agradecido por aquilo, mas também manifestar. Manifestar em palavras e ações. Exercer a gratidão no caos te faz ser dependente de Deus. Porque uma vez que você agradece por um problema que te aconteceu, você entende que Ele está no controle de tudo. E que se Ele permitiu aquilo é porque Ele tem outros planos para você. Planos maiores além daquilo. Então, onde você não é grato, você não cresce. Será que você só tem se vitimizado ou você tem de fato sido agradecido? Então, olha para a área da sua vida que não prospera, que não avança, e você vai saber que naquela área você não está exercendo a gratidão. E o contribuir. O sucesso não ocorre por acaso. Canal de abundância de Deus na Terra, a maneira mais rápida, segura e garantida de prosperar. E aí eles fazem esse sinal: crescer, contribuir. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. Quanto mais eu contribuo, mais eu cresço. E aí eles trouxeram essa ferramenta, já uma vez eu trouxe para vocês, que é o MAS, o Mapa de Autoavaliação Sistêmica. Tirem uma foto, façam em casa, tirem na internet, eu vou mandar lá no grupo também essa ferramenta. Como que você faz? Você olha para esse mapa e você vai atribuir uma nota a cada item, espiritual, de 0 a 10. Você vai fazer um pontinho em cima do ponto que corresponde à sua nota. Por exemplo, de 0 a 10, minha nota no espiritual é 8. Vou fazer uma bolinha ali no 8. Em relação aos meus parentes, meus familiares, de 0 a 10, minha nota é 7. Vou fazer uma bolinha em cima do 7. E aí vai colocando, em cada pontinho, vai colocando um pontinho, vai rabiscando. E aí, logo depois que você colocar uma nota para todos, você vai unir os pontos, um ao outro. E essa união dos pontos, ao ligar, vai formar um desenho. E aí, se você perceber que esse desenho, ele é disforme, né? Ele tá meio distorcido, ou que os pontos, eles estão muito próximos do círculo do meio, isso não é bom, né? Essa roda aí, saiba que isso aí é a roda da vida. E a roda da vida tem que girar. Se ela tá cheia de pontas, ela não vai girar dessa forma. E aí, qual que é o exercício? Você vai selecionar 3 áreas da sua vida que estão as piores, com as notas mais baixas no gráfico, e vai identificar um problema para cada área. Exemplo, profissional. Me dei a nota lá 2. Tá, qual que é o problema? Porque eu não tô satisfeita com os meus resultados. E qual que é a ação? Qual que é a decisão que eu tomo para melhorar isso? Eu vou ampliar minha carteira de clientes. Vou fazer vou pedir 5 indicações para todas as minhas clientes até o fim do mês. Pronto. Então, identifiquei a área da minha vida, sinalizei o problema e determinei uma ação, uma decisão a ser feita. Faz isso com 3 áreas, tá? E aí, a gente consegue visualizar, né, a vida como um todo. Lembrando que as áreas da vida que você se der uma nota menor é as que você está exercendo pouca gratidão ali, hein? Então, você consegue visualizar, né? Atribua notas para cada área da sua vida, observe o formato dessa roda da vida, identifique 3 áreas mais críticas, defina um problema e uma ação para cada área crítica.
A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Eu sempre falo isso com vocês, né? A beleza tá na jornada. Falo e repito. E aí, quando Paulo falou isso, e ele falou uma coisa que me mexeu muito comigo, que quando a sua preparação é forte, é impactante, quando você se esforça na preparação, a jornada é leve. Que é uma coisa que eu falo muito, né? Ai, tem que ser leve, tem que ser leve. Então se prepara! Vai se preparar, a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Então, por isso, gente, que eu entrei nessa jornada, eu não vou sair, sabe? Vou fazer essa formação agora de liderança, vou fazer o coach integral sistêmico. Em agosto estarei lá no Método CIS novamente. Eu estou falando para vocês fazerem o mesmo? Não! Mas pelo menos aproveitem as oportunidades, o ambiente que vocês estão inseridas. Eu estou tão disposta a dividir tudo isso com vocês e gratuitamente, de forma acessível. Eu quero ver, isso fazendo diferença na vida de vocês. Meu sonho cada vez mais, e eu fico tão feliz quando eu vejo a mudança acontecendo e eu quero mais, eu quero que vocês prosperem. Eu quero que, assim, se a minha diretora da Mary Kay ainda estivesse na Mary Kay, eu tenho certeza que ela teria muito orgulho de mim. Sabe? E assim, ela já tem, porque ela é minha amiga, me acompanha, mas ela não vê o meu trabalho de perto, né? Como se ela fosse minha diretora. Então, eu tenho certeza que ela ia sentir a vida dela extremamente, assim, ungida e trabalhada com propósito ao ver a transformação que ela gerou em mim. E é o que eu sinto com cada uma de vocês. Então, a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Quer chegar lá? Quero. Mas o quanto que você está disposta a se lapidar, a se preparar, a se aperfeiçoar? Quanto? E aí, vem a jornada de 40 dias. Deixa eu ver como que tá aqui. Olha, estão aqui ainda. Porque eu tô numa tela separada aqui, não tô vendo vocês. Como que vai funcionar, então, a nossa jornada de 40 dias? Gente, até aí, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Falei demais. A Tamires está incrível, mas eu preciso sair. Van, como faz sentido e como arde de novo em meu coração iniciar essa jornada de programação mental. Interessante, para mim faz muito sentido. Para mim faz tanto sentido. Há 3 semanas atrás comecei a fazer reprogramação mental todos os dias antes de dormir. Entrei nesse processo de autoconhecimento melhoriana. Deram pra gente um exercício de 50 dias. De fazer isso durante 50 dias para todas as áreas da vida. Eu vou mandar para quem quiser. Gente, a gente vai se aprofundar nisso. Mas por que eu decidi trazer e pincelar isso aqui com vocês? Porque eu vou formar nisso. E eu quero que vocês entendam o que eu vou conseguir trabalhar com vocês. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu vou conseguir trabalhar individualmente, com metodologia, com parâmetro, com embasamento, sabe? E assim, eu vou amar ver a transformação disso. Lógico que a primeira pessoa a passar por esse processo vai ser eu, né? Lá com o pessoal. O meu marido também vai fazer, só para vocês terem uma ideia, nós dois vamos fazer juntos. E eu tô muito feliz porque eu sei o quanto que isso vai transbordar na nossa família, na criação dos nossos filhos. A gente não vai fazer eles... todas as maldições foram quebradas em nós. Não vai passar para os nossos filhos. Seremos pessoas muito melhores. E eu sei que, sabe, isso tem um propósito muito além de nós. E não é só dentro da nossa casa, né? Quando eu falo de trabalho, é justamente isso, é estender além das portas da nossa casa. Que bom, Ana, você já é líder, você também tem outros negócios. Feliz de saber que estamos alinhadas. Tá incrível, vai ser uma jornada transformadora. Que bom, Tati. E aí, como que vai ser a jornada dos 40 dias? Não fuja da dor, não fuja do constrangimento, não fuja do desprazer. Deixe doer. Viva o processo de ser transformado todos os dias pela verdade. A verdade vos libertará. Não é à toa, gente, que Jesus, né, traz isso pra gente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é à toa que a verdade está sempre ali, né, no que ele representa para nós, né? Então, você tem sido sincero consigo e com o mundo sobre como está vivendo sua vida? Como está seu casamento?
suas finanças, suas amizades, sua vida familiar e espiritual. Se estiverem no piloto automático, pode ser hora de parar e refletir com verdade sobre isso. 40 dias para você ir além. Para chegar à sua vida plena, você passará pelos pilares de um bom relacionamento com Deus e consigo, trabalhando aspectos como consciência, identidade, obediência, orgulho e humildade. Orações diárias e diálogos com o Pai, além de exercícios para ajudá-la a trazer consciência sobre cada situação vivida. Então, relacionamento com Deus, relacionamento consigo, desenvolver autoconhecimento, consciência, ampliar sua percepção da realidade, né? O pé no chão, identidade, reconhecer quem você realmente é em Deus, humildade, cultivar a virtude essencial gente, a Camila falou tanto sobre essa questão da humildade, de muitas vezes a gente se humilhar, humilha-te, 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 isso está na Bíblia, isso é bíblico também, né? Sobre você, os humilhados serão exaltados, mas não é a questão de muitas vezes você ser humilhado pelo outro, mas é sobre você se colocar no lugar de se humilhar, de ser humilhado, no sentido de reconhecer o seu. Porque muita gente acha isso, né? Os humilhados serão exaltados. O pobre, às vezes, está lá, não faz nada, não busca ser melhor, não trabalha, está ali, né? E está aos céus à vida se vitimizando, né? Em relação à sua realidade. Ele será exaltado? Não, não é isso. Né? Eu achei muito legal essa percepção, inclusive. Os humilhados serão exaltados no sentido de você se colocar nesse papel, né? De se humilhar diante, muitas vezes, das suas vivências, sabe? Daquilo que você é, daquilo que você se rasgar mesmo diante de Deus, diante de você no espelho, né? E isso, né, você receberá, né, essa exaltação. Como que vai acontecer, então, a nossa jornada? Vamos lá. O que eu falei aqui para vocês é o que está escrito na descrição do livro, tá? Essa jornada de 40 dias, ela vai ser uma jornada guiada por o livro Plenitude. Como que é a estrutura, né? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, do dia 1. Olha só. O dia 1. Como está a sua vida hoje? E aí tem um versículo bíblico, tem uma leitura de reflexão, ó, uma página, frente e verso. Depois tem um exercício, e depois uma oração. Então, essa jornada, ela acontece diariamente, ela é dividida em 3 partes. Conteúdo e reflexão. 2, o exercício. E 3, a oração, tá? Como que vai funcionar? Vocês receberão no individual e na primeira semana eu também vou compartilhar no grupo da unidade. Depois eu não vou compartilhar mais no grupo da unidade. Eu vou compartilhar no grupo da unidade porque eu sei que muitas não estão aqui. E eu quero trazer essas mulheres junto com a gente. Então, se elas no meio do caminho quiserem participar, vai dar tempo, porque elas vão estar acompanhando pelo grupo, tá? Então, vocês vão receber no individual essas 3 partes. Guiadas, feitas por mim, guiadas por esse livro, tá? E depois eu vou continuar no grupo só com a oração mesmo, com a oração diária. Vou fechar os 40 dias todos os dias, se Deus quiser, me abençoe para que eu consiga fazer isso até o final com vocês. E aí, por isso, eu vou até pedir vocês aí alguns combinados. Como que vai funcionar a dinâmica dessa jornada? Então, eu vou enviar em áudio, tá? Essas reflexões, a leitura, para vocês ouvirem. Vocês podem colocar o fone, coloca lá, acelera o vídeo, o áudio, rapidinho vocês escutam. Vai ser de segunda a sexta, eu vou enviar aí por volta do horário das 7 horas, tá? No sábado e domingo eu vou enviar também, mas sem horário definido, tá? São 3 elementos, como eu falei, leitura, exercício e oração. E vão ser durante 40 dias. Quais são os combinados e os alinhamentos que eu vou fazer aqui com vocês? Podem acontecer imprevistos? Claro que podem, né? E eu peço que vocês, inclusive, me mandem mensagem. Vanessa, o de hoje,
Isso vai ser muito importante para mim, inclusive. Me deixem saber que vocês estão fazendo, que estão ouvindo, né? Se tá te ajudando, se tá te fazendo sentido, se tá te fortalecendo, fazendo alguma diferença, me deixe saber. Além, né, de eu saber que você tá junto comigo, que a gente tá fazendo essa jornada juntas, isso também vai me fortalecer, vai me incentivar nos dias difíceis, porque todos nós temos, e eu sei que eu também terei os meus, né? Então, assim, nesses dias principalmente, tudo isso vai continuar tendo sentido e eu vou me fortalecer muito vendo o quanto que está fazendo diferença para vocês. Né? Então, façam por vocês, façam por mim, façam pelas outras consultoras, porque talvez esteja fazendo a diferença, ou talvez aquela consultora não tenha entrado, ela ainda vai entrar, mas se eu fraquejar aqui, né, ela vai acabar não tendo acesso. Então é uma ali, ó, ninguém segura, ninguém solta a mão de ninguém, né? E nas adversidades continuar a ir até o final dessa jornada aqui juntas, tá? E aí eu fiz aqui um exemplo hoje do dia 1 para trazer aqui para vocês. Olha só como que vai ficar. Como que vocês vão receber essa mensagem. E eu fiz, de fato, tá? Já tá feito esse dia 1, mas eu vou fazer amanhã de novo, porque eu quero começar igualzinho vocês e fazer o meu momento no mesmo momento que eu for transmiti-lo para vocês. Eu vou mandar o áudio, então aqui, ó, na leitura do dia 1, olha lá, como vocês podem ver, vou dar até um zoom aqui, ó. No dia 1, deu um áudio de 4 minutos e 11. Gente, isso aí no 2x, com 2 minutinhos você escuta a reflexão para o seu dia, para te edificar, para... E, gente, além de edificar o seu dia, eu lembro quando eu estava no CLT e estava num processo potente, né, de mudança ali da minha vida, que foi o processo de qualificação, e eu tava numa meta, olha só, eu tava numa meta da Mary Kay, que é o processo de qualificação, eu tinha que bater resultados para alcançar, para me tornar diretora. E eu tava num ambiente que não me dava condições mentais, psicológicas, emocionais de enfrentar o que eu tava vivendo. Então eu entendi que eu precisava blindar minha cabeça. Então eu colocava o fone de ouvido, gente, e ficava o dia inteiro ouvindo. Foi aí que eu conheci, inclusive, o Wendel Carvalho. Que eu ficava no YouTube procurando vídeos de inteligência emocional, de sucesso, enfim, de motivação, e colocava ali o áudio e ficava ouvindo. Então, tá no seu trabalho, tá no ônibus, tá indo trabalhar, tá indo dirigir. Gente, eu e meu marido, a gente bateu volante daqui de casa, no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro em São Paulo, e de São Paulo para cá de novo. Fizemos uma via sacra aí, por conta do que a gente fez nessas últimas semanas, né? E a gente só foi escutando podcast. A gente não colocou música, a gente assistindo podcast, ouvindo podcast um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás. E foi incrível, incrível. No início eu achei que minha cabeça ia explodir. Mas depois foi muito bom. Foi muito bom, porque aí a gente viveu o método CIS e tudo foi fazendo tanto sentido. Você começa a pensar como pessoas de sucesso. E a forma como você pensa, você age, você acredita e vira uma crença. Olha só, gente, como isso é forte, isso é poderoso. Então, assim, você tá lá no seu trabalho, escuta o áudio da diretora. Vai lá, coloca. E eu nem vou estar falando de negócio, eu vou estar falando de Deus. Eu vou estar falando com você sobre identidade, sabe? Vou estar lendo aqui, na verdade, né? Não vou estar falando. E aí eu vou. Então, olha só, o primeiro dia. Então, amanhã vocês já vão saber o que vai acontecer. Olha só, eu vou mandar um áudio de aproximadamente 4 minutos para vocês, da leitura aqui do primeiro dia. Depois eu vou mandar o exercício. Ó. Aí esses. Nenhum desses aí eu tô falando por mim mesma, tá? É tudo a leitura aqui mesmo. Aí, olha só, vou mostrar aqui, ó. Dia 1. Como tá a sua vida hoje? Aí eu li o primeiro áudio dessa página e dessa, deu 4 minutos. Depois vem o exercício. Aí tá aqui. Convido você agora a pegar papel e caneta e escrever com coragem e verdade todas as áreas da sua vida que hoje precisam de transformação. Para cada uma dessas áreas, escreva 1 ou 2 comportamentos, tarará, tarará. E aí tem um exemplo. E aí eu vou tirar a foto do exemplo e vou mandar igual tá aqui. E depois vou mandar as partes que no meu livro aqui é para escrever, para preencher, eu vou mandar escrito para vocês, que aí vocês podem copiar, colar no Word e ir fazendo aí, ou tirar um caderninho para ir colocando.
E no final tem uma oração. E aí eu faço a oração no último áudio, que foi 47 segundos. 1 minuto de oração aí para edificar, para abençoar, para fortalecer o seu dia. Vai valer a pena ou não vai? Essa é a jornada. 40 dias desse jeito. Eu com vocês, vocês comigo e a gente fazendo juntas. Vou mandar isso tudo para você. E aí eu vou mandar, tá? Eu já fiz uma listinha de transmissão, tá? Vocês já devem ter recebido aí hoje, inclusive. Todas aquelas que demonstraram interesse, eu já montei bonitinho. Gente, eu falei com, nossa, todas vocês e todas outras. Nossa, eu falei com muitas mulheres, porque eu quero que muitas estejam, sabe, que a gente esteja mandando para o nosso ambiente uma energia muito poderosa. E eu sei que isso vai respingar aí na vida de cada uma de vocês. E, e aí, para a gente encerrar, mudanças, transformação pessoal, né? Quando nos comprometemos verdadeiramente com a nossa jornada de crescimento, as mudanças podem acontecer de forma surpreendentemente rápida. Superação de limites. Os maiores obstáculos estão em nossa mente. Quando superamos, abrimos caminho para transformações e profundas e duradouras mudanças. Novos hábitos. A consistência nos pequenos passos diários é o que gera as grandes mudanças que buscamos em nossa vida. E por isso, mudanças acontecem rápido. O Paulo Vieira, a Mila falavam isso o tempo todo. Mudanças acontecem rápido, mudanças acontecem rápido. E, gente, eu posso falar para vocês que como foi rápido a mudança que aconteceu para mim, sabe? Para mim e para o Ítalo. E a gente vê isso já assim, desde o dia zero, quando tipo, terminou o método CIS, sabe? E eu gostaria de falar muito, muito mais, me abrir mais com vocês, tem coisas que são mais pessoais, mas eu tenho certeza que, além de tudo isso, essa jornada vai nos aproximar. E é o que eu quero. Eu quero muito me aproximar de vocês. Eu quero muito saber e entender, porque quando eu fizer a minha formação, eu vou precisar conhecer vocês para ajudar mais. E eu quero poder, lá na frente, a gente poder estar reunida, assim, grandes mesas, sabe? E olha lá, a visão positiva de futuro. Vocês se visualizam assim? Vocês se visualizam, sabe, frequentando esses ambientes? Eu falei isso com o Ítalo Luciano, a gente tem que buscar isso cada vez mais na nossa vida. Não é sobre abandonar, faz parte da nossa história, tá? Não é sobre isso. É honrar, né, as pessoas que te fazem ser quem você é, mas saber aquilo que te leva para a vida que você quer viver, aquilo que você quer construir. Lembra, lugares, pessoas, conhecimento. Essa é a mensagem e o conteúdo que eu preparei para vocês. Espero que tenha feito a diferença. Não deixe de mandar no WhatsApp o que vocês tiraram disso. Como eu falei, quero me aproximar de vocês, quero saber e me conectar dessa forma. Vai ser decisivo. E a nossa jornada começa amanhã. Amanhã, gente, eu já vou começar a fazer aí esse trabalho, essa jornada juntas. E eu espero que daqui 40 dias a gente tenha testemunhos, a gente cele isso. Eu vou pensar em algo especial para a gente selar essa jornada de 40 dias, para ser algo bem profundo, bem poderoso juntas. E eu posso, com convicção, afirmar e garantir para vocês que uma vez que a gente entrar nessa jornada, todas as outras coisas se alinharão. O trabalho, o negócio, os resultados. Eu tenho certeza que não tem como a gente começar uma jornada em ser melhor e as outras áreas não ficarem alinhadas, tá? A Dani vai ser incrível, amei, muito boa. Eu amei, já quero muito. Que ótimo saber. Gente, é isso, viu? Um beijo, fiquem com Deus, reflitam aí sobre tudo que eu trouxe aqui. Vou mandar agora para vocês o material dessa aula. E assim que eu tiver o link da gravação, eu também disponibilizo, caso vocês